Hoje, no episódio desta série, o Saber Universal, a história da biografia do homem através do conhecimento, o nosso personagem será Thomas Alva Edison. Aqui, direto da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E a vida incansável de Thomas Edison é uma coisa sensacional. Arrastando-se os pés pelo seu laboratório de Menlo Park, Nova Jersey, com uma madeixa de cabelos caindo-lhe sobre a testa, uns olhos azuis penetrantes, a roupa amarrotada e queimada pelos ácidos, Thomas Alva Edison não parecia a ninguém em cujas invenções estavam revolucionando o mundo. Também nunca se comportou como tal. Diga-se certa vez, ao ser visitado por uma alta personalidade que lhe perguntou se já tinha recebido muitas medalhas e distinções, ele respondeu: "Ah, sim, Mon tem uma série delas em casa." Mon era sua mulher, cujo filho Charles Edison é o autor desta breve biografia de seu pai, aqui resumida. No instante, na intimidade, torna-se bem evidente a grandeza de um gênio de todos que com ele privaram ou podiam observá-lo abertamente. Não é, porém, pelos seus grandes contributos em prol do progresso da humanidade durante a vida, que registrou 1903 inventos e que se recorda dele, mas sim pela sua coragem incomparável e pela sua imaginação e tenacidade, pela sua humildade e grande inteligência. Por força de seu rígido horário de trabalho, era obrigado a limitar, de certo modo, a vida familiar. Mas encontrava sempre tempo para pescar, andar de automóvel e outras atividades semelhantes, nas quais ele levava toda a família. O seu filho Charles Edison escreveu certa vez que quando eles eram crianças costumava brincar o pai com eles e deitava-se no chão, cabriolava de um lado para outro. E ele, o filho, nunca esqueceu que o pai gostava muito de comemorar o dia da independência em Glennon, na casa deles de 3 andares em West Orange, Nova Jersey, hoje que é um monumento nacional. Era o dia de festa que o pai preferia. Ao amanhecer fazia sempre explodir um petardo dentro de um barril, despertando assim todas as pessoas do prédio e bem como a vizinhança. Depois, pelo dia fora, ele costumava queimar as mais diversas combinações de fogos de artifícios. Mon não vai gostar, dizia, mas vamos fazer explodir 20 vezes e para ver o que acontece. Nunca deixava de encorajar os filhos em suas pesquisas e experiências. Fornecia-lhes relógios e outros artefatos para trabalhar e os incentivar a fazer ensaio desafiando e formulando perguntas. Quando Charles fez 6 anos, o pai levou ao laboratório para que ele lavasse as provetas e aos 10 anos o filho começou, com a ajuda do pai, a construir um automóvel. Depois chegou a ter carroceria, mas possuía um pequeno motor e 2 tempos com uma correia de transmissão. Funcionava perfeitamente e as crianças se divertiam bastante com ele. Às vezes, jogava também polo na relva do jardim, na grama.
Charles e seu irmão Teodoro, munidos de bastões de croquetes e carro, e sem que ninguém, exceto a mãe e o jardineiro, reclamasse, porque o pai estava ali presente, nessa brincadeira. Sem deixar de dar ordens que pretendia necessárias, Thomas Edison agia, preferencialmente, de modo a inspirar os outros com o seu próprio exemplo. E foi um dos grandes segredos do seu êxito, pois ele não era, como muitos julgam, um cientista que trabalhava sozinho num laboratório. Como tantos outros que eu tenho contado aqui a história. Logo que vendeu seu primeiro invento, um teleindicador de cotação de bolsa, por $40.000, começou a contratar químicos, matemáticos, mecânicos e todos aqueles cujas aptidões pudessem ajudar a resolver árduos problemas. Uniu assim a ciência e a indústria, crente nos bons resultados que advinham da investigação em grupo, procedimento que é hoje apontado como padrão. Edison trabalhava geralmente 18 horas por dia. A realização de uma obra é a única satisfação verdadeira da vida, costumava dizer. A sua faculdade largamente divulgada de poder suportar tal ritmo de trabalho, dormindo apenas 4 horas diárias, salvo alguns pequenos sonos, e que ocasionalmente fazia, não era um exagero. O sono é como uma droga, afirmava. Dormir demasiado deixa-nos entorpecidos e, além disso, representa uma perda de tempo, de vitalidade, de oportunidade. Os seus êxitos são sobejamente conhecidos. Aos 30 anos, inventou o fonógrafo, catando sons num disco, e com a descoberta da lâmpada incandescente, iluminou o mundo. Inventou ainda o microfone, o mimeógrafo, o fluoroscópio, o acumulador alcalino em ferro-níquel e o filme cinematográfico. Modificou diversas invenções já existentes com o fim de lhe dar uma aplicação prática e comercial. Pergunta-se: ele já fracassou alguma vez? Thomas Edison também conheceu frequentemente o fracasso, não se engane. O primeiro invento do qual requereu patente encontrava-se então em péssimas condições financeiras e foi um contador elétrico para votos, que os legisladores recusaram a comprar. Ele seria então o inventor da urna eletrônica. Ainda hoje, no resto do mundo, ainda se desconfia das urnas eletrônicas que temos aqui no Brasil, e nós adotamos definitivamente. E ninguém quer comprar fora do país. Noutra ocasião, Edison, tendo inventado um processo de separação magnética capaz de obter maior pureza no minério de ferro de qualidade inferior, deliberou investir em diversas maquinarias todo o dinheiro que ele tinha guardado no banco. Todo esse dinheiro veio a perder-se porque, entretanto, foram abertos diversos jazigos de minério de ferro em alta qualidade e o seu processo tornou-se obsoleto e antieconômico. Nunca o receio de fracasso fez, porém, vacilar. Paciência. E disse um dia a um dos seus colaboradores que se mostrava desalentado após uma larga série de ensaios. Não podemos dar-nos por vencido. Já conhecemos 1000 processos que não dá certo. Quer dizer,
que nos encontramos mais perto daqueles que forem procurar fazer do mesmo jeito que a gente. Pouca importância ligava ao dinheiro ou à sua falta. Considerava uma matéria-prima, tal como o metal, que deve ser utilizado e não amontoado. Por diversas vezes esteve à beira da ruína, mas nem por isso subordinou de qualquer modo as suas atividades ao dinheiro ou permitiu que fosse este o orientador de sua vida. Um dia, verificou contrariado que uma trituradora de minério que existia em sua fábrica não dava o devido rendimento e ordenou então ao operário que o manejava que aumentasse a velocidade. Respondeu este que se atrevia a fazê-lo, pois receava que a máquina rebentasse. Então Edson dirigiu-se ao capataz e perguntou: quanto custou esta máquina, Ed? 25 mil dólares, senhor Edson. Temos essa importância no banco, não é verdade? Então, aumente a velocidade. O maquinista obedeceu, mas pouco depois avisou: a máquina está a funcionar pessimamente e de certo acabará por se desfazer em pedaços que nos quebrarão as cabeças. Imprima a velocidade máxima, gritou Thomas Edison, afastando à medida que o barulho da trituração aumentava de intensidade. De repente ouviu-se um grande estrondo e diversos pedaços, dos quais a máquina tinha ficado reduzida, se viram voando em todas as direções. Quando o capataz perguntou depois a Edison que conclusão dali havia tirado, ele respondeu sorrindo: ficamos a saber que a máquina resiste uns 40% mais do que o fabricante afirma. Como a máquina se rebentou quando lhe imprimimos a última velocidade, isso significa que posso fabricar uma trituradora melhor e aumentar assim a nossa produção. Em 1914, numa noite bem gelada, época em que Thomas Edison se encontrava numa situação econômica difícil, dadas as infrutíferas experiências do acumulador alcalino de ferro-níquel, a que havia dedicado uma boa parte nos últimos anos, só lhe restava apenas os lucros provenientes dos filmes e da produção de discos, que estava sustentando o laboratório de pesquisa. E naquela noite, um grito de fogo ecoou por toda a fábrica, um combustão espontâneo verificada na sala de projeções havia originado a tragédia. Material de embalagem, celulose para discos, películas e outros materiais inflamáveis arderam instantaneamente. Para ali acorreram as companhias de bombeiros de 8 cidades vizinhas, mas o calor era tão intenso e a pressão da água era tão baixa que o jato das mangueiras não produzia qualquer efeito. Seu filho, Charles, que não via o pai, começou a se preocupar. Ter-lhe sucedido alguma coisa? A perda de todo o seu capital não lhe teria abatido por completo o ânimo? Aos 67 anos não era fácil começar tudo de novo. Foi então que o filho, Charles, viu o pai lá no pátio, correndo em sua direção. "Onde está a sua mãe?" gritou.
Vá buscá-la, diz-lhe que traga com os amigos. Não terão outra oportunidade de ver um fogo como este, tão lindo. Às 5:30 da manhã, mal o fogo fora dado como extinto, reuniu todo o pessoal e anunciou que tudo iria ser reconstruído. Um dos homens, imediatamente encarregado de arrendar todas as oficinas de construção ou reparação da máquina da área, e um outro ficou incumbido de obter da companhia de estrada de ferro local uma grua de salvamento. Só depois, uma reflexão tardia, como quem se lembra de um pormenor sem importância, ele falou: a propósito, alguém de vós sabe aonde podemos arranjar dinheiro? E continuou: é sempre possível tirar partido de qualquer revés que suja. Acabamos de nos ver livres de um monte de coisas velhas. Sobre as ruínas edificaremos mais e melhor. Posto isso, tirou o casaco, enrolou para servir de almofada, debruçou-se sobre uma mesa e adormeceu. A notável série de inventos que realizou quase fez com que eu considerasse um homem dotado de poderes mágicos. E de tal modo que até chamavam ele de o mágico de Menlo Park. Essa concepção absurda que faziam deles e por vezes o divertia, outras vezes o irritava. O segredo, costumava dizer, o segredo está apenas em trabalhar de forma firme e árdua. O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E esta é uma das frases mais frequentes citadas sobre Thomas Alva Edison. Depois da morte de sua primeira mulher, Thomas Edison casou com Minna Miller, a mãe de Charles Edison. Nela encontrou um perfeito complemento para a sua existência. Era ponderada, afável, independente e de bom grado se adaptou à vida laboriosa de Edison que levava. Foi um casamento radiante de felicidade para o casal. No único diário que Edison conservou e que cobre os 9 dias que antecederam o casamento em 1885, transparece o amor que ele sentia. Ele escreveu: seguia pela rua tão absorvido com o pensamento em mina que quase me deixei atropelar por um carro elétrico. Quando lhe propôs casamento, fez-o em alfabeto Morse, código que lhe havia ensinado durante o período de namoro. Thomas Edison tem por vezes sido descrito como um homem de escassa cultura. Na realidade, esteve apenas 6 meses na escola. Eu disse, esteve apenas 6 meses na escola. No entanto, sob a orientação de sua mãe, aos 8 anos, ele já lia obras clássicas, tais como a história do declínio e queda do Império Romano. Desde criança que este homem, destinado a levar a cabo uma obra tão vasta, sofria de uma surdez quase total. Gritos ou ruídos fortes eram os únicos sons que conseguia ouvir. Mas isso pouco ou nada o afligia. A quem lhe perguntava por que não tinha ainda inventado um aparelho auxiliar de audição, respondia invariavelmente: um homem que tem de gritar. Quando fala, nunca diz mentiras. Gostava de música.
E se a composição acentuava a melodia, ele podia ouvir segurando um dos extremos de um lápis entre os dentes e apontando o outro na caixa de um fonógrafo. Desse modo, captava perfeitamente as vibrações e o ritmo. O fonógrafo era talvez por isso, entre os seus inventos, aquele que mais apreciava. Thomas Edison foi alvo de várias homenagens. Duas, porém, lhe produziram uma satisfação muito especial. E foi uma ocasião do cinquentenário da lâmpada incandescente, em 21 de outubro de 1929, quando Henry Ford reproduziu na sua vasta exposição de Greenfield Village, em Dearborn, Michigan, o laboratório de Edison em Menlo Park, que passou a figurar naquela exposição como um lugar histórico. A outra teve lugar em 1928, ao ser otorgada uma medalha de ouro do Congresso dos Estados Unidos, como reconhecimento de sua obra. Edison nunca se apresentou, nem se preocupou com o peso da idade. Aos 80 anos, iniciou o estudo da botânica, ciência que lhe era completamente nova. Propunha-se encontrar uma fonte natural da borracha e depois de haver analisado e classificado 16 mil variedades de plantas, conseguiu com seus assistentes determinar um método para extrair o látex em quantidades substanciais. Aos 83 anos, tendo ouvido dizer que o aeroporto de Newark era o mais movimentado de toda a parte ocidental das Américas, arrastou a sua mulher até lá para ver como funcionava um verdadeiro aeroporto. Quando viu pela primeira vez um helicóptero, comentou radiante: "Foi assim que sempre imaginei." E logo ali começou a esboçar algumas modificações para o seu aperfeiçoamento. Edison tinha 84 anos quando faleceu, vítima de uremia. Dezenas de repórteres montaram uma guarda permanente ao redor de sua casa. De hora em hora, eram fornecidas notícias. A luz ainda está acesa. Porém, às 3 horas e 24 minutos do dia 18 de outubro de 1931, foi-lhe anunciado: a luz havia se extinguido. Como última homenagem, pensou-se em cortar a corrente elétrica no dia do seu funeral, pelo espaço de 1 minuto em todos os Estados Unidos. Mas, dados os custos e o perigo que a realização de tal ideia implicaria, ponderou-se-lhes que, em vez disso, só determinadas luzes fossem reduzidas. Assim, as rodas do progresso não cessariam de girar, nem sequer por uma fração de minutos. Estou certo de que Thomas Alva Edison assim o desejava. E no próximo episódio da série O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem será Johann Sebastian Bach, o homem que sua música chegou ao céu. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Você que me acompanha diariamente aqui por meio do YouTube, eu peço que você recomende a assinatura do nosso canal a algum amigo. É muito importante
a gente atingir o número de audiência para poder eu continuar a minha promessa de gravar diariamente, como eu estou fazendo. Já tenho mais de 300 vídeos gravados em apenas 4 meses. Uma mensagem contando um pouco do saber universal pelo restante dos 50 anos de minha vida. Muitíssimo obrigado.